Eu estou pensando no... Peguei ali uma ajuda com o Jonatas, o termo é mote, pensando nesse mote para o ano que vem, como uma palavra, uma frase de efeito, avivados para avivar, ou então transformado para transformar, e eu penso em expressão dessa maneira, para o próximo ano, direcionar a visão da igreja para todos os dias do ano, para que nós voltemos a ter a paixão, o ardor evangelístico, o ardor missionário, e que, a despeito do que vai acontecer domingo que vem nessa igreja, nós vamos ter aquela festa maravilhosa dos batismos. É um momento muito importante para a igreja, onde pessoas descerão as águas e trarão assim grande testemunho para a nossa comunidade. E eu quero convidar que você já comece a orar. Gostaria de pedir os diáconos, diaconisa, que possa fazer aí bateria de oração essa semana, por tudo que vai estar acontecendo aqui neste lugar. Sempre que a gente tem os batismos, a gente tinha as crianças aqui dançando, mas eu sei, vai ter domingo? Glória a Deus. Então a festa é completa, né? Quando a gente tem as crianças aqui, eu sou apaixonado por esse ministério, pelas crianças, por esse trabalho lindo que é feito aqui. Eu não sei você, mas eu amo demais esse trabalho, vendo aqueles crianças pequenas aqui na frente e nervosas, e penso como as mães devem sofrerem na semana ou no dia da apresentação, né? E fica tudo muito lindo, até o erro que elas cometem, eu glorifico a Deus, eu acho bonitinho. Então sou apaixonado por esse ministério. Então teremos aí esse trabalho, melhor ainda, vai ser céu na terra no próximo domingo. Participe conosco. Bem, uma geração que perdeu o reino de Deus. Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 21, um texto muito conhecido, que eu vou fazer uma ponte para esse texto que nós lemos. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, nós encontramos uma palavra de Jesus, trazendo uma parábola. Jesus trazendo parábola nesse contexto. Mateus 21, a partir do 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e depois se ausentou do país. Repita comigo: se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tinham tocado. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. O que ele disse? Ao meu filho respeitarão. Aqui na versão, terão respeito ao meu filho. Repita. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-nos e nos apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará com esses lavradores? Responderam eles: fará perecer horrivelmente
a esses malvados arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza respectivo fruto. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, contudo, buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque este o considerava como profeta. Repita comigo o versículo 43. Pediu o André para colocar ali. Vamos lá? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que lhe dê os seus respectivos frutos. Uma geração que perdeu o reino de Deus. A justificativa desse tema é o versículo 43. O reino de Deus será tirado de vocês e o reino de Deus será entregue a outro povo. O reino de Deus será arrancado de vocês e entregue a outro povo. De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando com a igreja da época, com o Israel da época, com o povo da época. E esse é uma daquelas parábolas em que Jesus usa para falar ao coração da igreja. O versículo continua afirmando que seria um povo que lhe entregasse os frutos. Olhe para mim, preste atenção. Jesus está dizendo que o reino de Deus seria tirado de um grupo e entregue a outro. Quem era esse grupo? Esse grupo, Jesus estava falando para Israel. O Israel provindo, que veio de Abraão. Jesus estava dizendo: olha, vocês não entenderam a mecânica, vocês não entenderam para que vocês foram suscitado uma nação, vocês não compreenderam. Então a Bíblia diz que, verso 45, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo Jesus falando essa parábola, entenderam. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles entenderam que Jesus estava falando deles. E a Bíblia diz que por conta disso, eles estavam planejando matar Jesus. Nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra, em primeiro lugar, para que nós venhamos a compreender o significado da parábola. Em segundo lugar, uma fala para que nós tivéssemos nessa parábola algumas lições, que nós pudéssemos ter a aplicabilidade dessa parábola em nossos corações. E terceiro, para que nós pudéssemos praticar aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite, neste lugar. Por isso eu quero convidar você, curve mais uma vez sua cabeça, curve a sua cabeça. Se Jesus estava falando para uma geração que perdeu o reino de Deus, que não sejamos nós, irmãos, a geração que vai perder o time, a geração que vai perder a nossa
a nossa função aqui na terra de sermos exemplo de Jesus. Fale assim: Senhor Deus, fale ao meu coração. Eu quero entender essa palavra. Eu não quero ouvir um discurso. Eu quero sair daqui na certeza que teu Espírito Santo falou ao meu coração. Eu preciso da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Como igreja, nós estamos focados e só olhar o volume de pregações que nós falamos muito naquilo que Deus já fez ou naquilo que Deus vai fazer por nós. Nós falamos assim, o que Deus já fez. Deus abriu o mar vermelho, e a gente fica falando o que Deus fez. Ou então o que Deus fará. Deus vai levar a sua igreja, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te dar vitória. E nós gritamos, glória a Deus, mas nunca falamos o que nós temos que fazer. Ou gostamos de ouvir o que Deus fará, mas não ouvimos e não gostamos de ouvir o que temos que fazer. Hoje pela manhã o pastor Heraldo começou a sua fala falando sobre deveres e os privilégios. A igreja hoje só quer o privilégio. Eu venho, sento, ouço e vou embora. Deus falou no meu coração, glória a Deus. Mas não tenho vínculo com a palavra. Eu venho, ligo o botão. E se não falou, e se o louvor não foi muito bom, eu critico, porque eu estou pagando. Então eu quero gente que cante maravilhosamente bem. Eu quero um pregador que me faça ficar emocionado. Eu estou pagando, eu estou dando dízimo. Então a igreja hoje tem essa visão. O que eu vou consumir, o que eu vou comer, o que eu vou receber. O banco está bem, está tudo limpinho. O ar-condicionado, a iluminação está tudo bom. Então, a igreja quer consumir. Parece que estamos num shopping gospel, onde temos tudo gospel para consumirmos. Mas não é isso que Jesus falou. Essa parábola fala dos nossos deveres como servo, de apresentar os frutos. E observe que Jesus disse nessa parábola que ele tiraria e daria para aqueles que pudesse apresentar os frutos. Diz assim, quando vier o Senhor, o que fará com esses maus lavradores? E responderam, fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará, repita comigo, a vinha a outros lavradores. Você arrendar, nós temos aqui, o Silvânio tem o seu salão de beleza. Aí o Hernani diz assim, ele combina com a Daniele, não vamos ser mais médicos, vamos agora sermos cabeleireiros. Vamos cuidar agora. Então, o Hernani combina ali com o Silvânio e arrenda o salão do Silvânio. O salão continua sendo do Silvânio, mas o Hernani está dizendo assim, eu vou trabalhar e vou te dar tanto por mês, mas eu vou trabalhar nesse salão, como se fosse meu. Ele arrendou. A Bíblia diz que o Senhor, nessa parábola, que o dono da vinha arrendou a vinha. A vinha não era dos lavradores, a vinha não era dos servos, a vinha pertencia ao dono da vinha. E essa parábola visa mostrar a nossa responsabilidade de trabalharmos na vinha, sabendo que a vinha não é nossa. Eu trabalho na vinha, e a vinha que eu estou trabalhando se chama Igreja Batista de Laranjeira. Mas eu tenho que saber que isso aqui não é meu.
submete ao Senhor. Os irmãos sabem que eu vim de uma igreja em que o pastor, eu substituí esse pastor, ele se agarrou ao púlpito num domingo antes e disse: eu daqui só saio morto. O que aconteceu? Saiu morto. No domingo seguinte, a igreja ia fazer uma assembleia lá para tirar o pastor, e o pastor não chegava, e depois a família anunciou que o pastor havia morrido, e antes de terminar no culto, o pastor já estava entrando no santuário, dentro do caixão. Eu substituí esse pastor. Domingo passado estava pregando nessa igreja, que está fazendo hoje 40 anos. Esse pastor, ele disse: eu só saio morto daqui. Daqui ninguém me tira. A vinha do Senhor, meu irmão. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Toda vez que você abre a sua boca e fala mal da igreja, você está falando mal da noiva do Senhor, da esposa do Senhor. Ele tem um cuidado com a sua igreja. Ele tem colocado homens e mulheres, e muitas vezes homens e mulheres que são negligentes, como nós temos sido muitas vezes. Mas a culpa não é dele, a culpa é do servo. A Bíblia diz que Jesus estava falando para um povo. Que povo foi esse? Quando o Senhor chamou Abraão, ele fez uma proposta a Abraão. Ele diz assim: Abraão, eu tive uma ideia. Isso na versão Alá pastor Eliezer. Deus chama Abraão e diz: eu tive uma ideia. Eu quero trazer meu filho. Eu quero mandar meu filho para nascer no mundo, para morrer na cruz e salvar. Mas meu filho não pode chegar de qualquer maneira. Eu quero ter um povo separado para ser o útero, para que meu filho nasça através desse povo. Então a proposta era que o povo de Israel fosse esse útero, para que Jesus viesse ao mundo. Porque na proposta que ele fala a Abraão, ele diz que seriam benditas todas as famílias da terra, não um povo exclusivo. Então seria para toda a família da terra. Ao longo do tempo, o que nós vimos foi que esse povo, ele agarrou para si, ele tomou para si, ele começou a colocar regras, ninguém entra, e ele começou a ser um povo altamente exclusivista, e ninguém podia entrar. E o Senhor traz essa parábola para a liderança desse povo, dizendo para eles: vocês estão errados. Nunca leram nas Escrituras? E Jesus os interpela dessa maneira. Então começa dizendo: a vinha é o reino de Deus, nessa parábola. Se a vinha é o reino de Deus, quem é o dono da vinha? Deus. A vinha é o reino de Deus. Quem é o dono da vinha? Deus. A vinha seria entregue a um povo. Que povo era esse? O povo de Israel. Seria tirado e dado a outro povo. Um povo que remetesse os frutos. Que segundo povo era esse? Os gentios. Então a Bíblia diz: eu tenho uma vinha, e o próprio texto diz que a vinha era o reino de Deus. Eu tenho o dono da vinha, que é o próprio Deus. Eu tenho o dono da vinha entregando a vinha para um povo. Eu tenho o dono da vinha tirando a vinha desse povo e dando a um outro povo. Quando Deus começa, ele chama Abraão, ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei
da tua vida, e a tua vida vai transbordar para a esquerda e para a direita, porque eu quero que todas as famílias sejam abençoadas. Então Deus confiou a Abraão e a sua descendência de participar desse projeto de Deus. Porém, Israel não cumpriu o projeto de Deus de estabelecer e de espalhar o povo de Deus pela terra. Eles falharam na missão de entregar o fruto. Por isso que Jesus, ele fala em João, capítulo 1, verso 11, dizendo assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Repita comigo, João 1, verso 11. Veio para os seus, mas os seus... Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João, capítulo 1, verso 11, diz assim: Jesus veio para os seus, Israel, mas o Israel não recebeu Jesus. Não queremos o dono, não queremos não, porque a vinha agora é nossa. Nós somos os donos. Mas aí a Bíblia diz: a todos quanto veio para os seus não receberam, porém, todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus enviou os seus servos. Quem eram os servos? A Bíblia diz os profetas. Por isso que em Mateus 23, 37, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a vós. Então, Jesus disse: olha, Israel, vocês matam os profetas. O primeiro grupo de servos foram os profetas. Os profetas, ao chegarem, eles foram mortos. Os servos, ao chegarem, os servos que chegaram lá para pegar os frutos, foram mortos. Aí a Bíblia diz que Deus manda um outro grupo. Diz aqui o versículo, verso 34 de Mateus 21. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Mas o dono da vinha não desistiu. Ele mandou agora outro grupo de servos, que eu posso dizer que foram os discípulos. E ele enviou outro grupo de servos, em número maior. Trataram da mesma sorte. Aí, por último, diz, verso 37, por último, enviou o próprio filho, dizendo: ao meu filho vão respeitar. Porém, os lavradores, vendo o filho, disseram: esse é o herdeiro, vamos, matemos, apedrejemos e vamos tomar posse da sua herança. Deus envia os servos, Deus envia os profetas. Hebreus capítulo 11 fala de heróis da fé, homens que foram cortados ao meio, homens que foram lançados vivos para serem comidos pelos leões, esmegalhados pelos leões, homens e mulheres que pelo amor do Evangelho foram para ser queimados em fogueiras. E a Bíblia diz que o próprio Israel rejeitaram os profetas, hostilizaram e mataram. O dono da vinha insiste. O dono da vinha manda dois grupos de servos e manda o seu próprio filho. Mateus 21, verso 37, Jesus conta que a parábola, o dono da vinha, e ele disse: ao meu filho respeitarão. Porém, o verso 39 diz assim: não respeitaram, e ao contrário, mataram o filho do dono da vinha.
Eu não sei, Jonathan, tem condição de botar versículo ou não? Tem? Então, João, capítulo 1, verso 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, você marque esse versículo na sua Bíblia. Eu quero ler com a igreja. João 1, 11. Vamos lá, igreja. Veio para o que era seu. Eu quero a igreja mais animada. Vamos ver. O Jonathan vai ajudar a gente. A gente vai ler até o versículo 14, mas avivado. Vamos lá. Vamos lá. Do 11 ao 14. Jonathan, não espera nem eles pararem, vai pulando para fazer em uma só voz. Vamos lá. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, amém, glória a Deus. Irmãos, veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Nem todo mundo é filho de Deus. Para ser filho de Deus, precisa crer no nome de Jesus. Precisa crer que Jesus veio a esse mundo. Jesus foi rejeitado, executado e morto, tudo isso pela rejeição do seu próprio povo. Eles não ouviram, na parábola, eles não ouviram, eles não entregaram os frutos, eles mataram o filho e eles falaram assim: vamos nos apoderar da vinha. Nós temos hoje pastores, igrejas, grupos religiosos que estão tomando a vinha. A igreja do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Se a cura não é pela igreja batista, se a cura é pelo poder que há no nome de Jesus. Se há salvação, não é pela igreja, é pelo poder que há no nome de Jesus. Porque só há poder no nome de Jesus. O grande projeto de Deus é Jesus. E no passado, o povo de Israel foi o útero para Jesus vir à terra. E hoje a igreja tem sido o corpo de Cristo na terra. É muito interessante que se Jesus quer abraçar alguém, ele tem que usar a mim, ele vai ter que usar a você, ele vai ter que usar os diáconos, as mulheres da igreja, os homens da igreja. Se Jesus quer levar sopa, agasalho, comida para uma pessoa, ele não vai descer do céu e fazer isso de maneira sobrenatural, porque seria ilegalidade. Ele se move na terra através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. Certa vez uma pessoa me disse que um anjo veio e falou que ele tinha que aceitar Jesus. Eu falei: isso é mentira, isso é o capeta, isso é o demônio. Anjo não prega evangelho. Só quem tem legalidade para pregar o evangelho é a igreja. E se a igreja não pregar, as pedras vão pregar? Não. Se a igreja não pregar, ninguém prega. É só a igreja que prega. Pedra não prega. Mata passarinho, às vezes, mas não prega o evangelho. Quem prega o evangelho? A igreja. Ué, mas se a igreja se calar, as pedras clamarão para adorar a Deus. Se a igreja não glorificar o nome de Deus, o Senhor não vai deixar de ter
glorificação. As pedras vão exaltar o nome de Deus. Mas se a igreja não pregar, ninguém prega. Porque pregação, falar de Jesus, só a igreja de Cristo. Nessa noite, o grande projeto de Deus ainda é a igreja. Volto à política. Preste atenção, volto à política. Por quê? Por que eu volto à política? Porque não creio que o projeto de Deus para defender a igreja são os deputados. Não. Deputado não defende igreja. Ele tem que legislar sobre a cidade. Não adianta você votar, tem que votar em A ou B para proteger a igreja. Não, bobagem. A igreja tem que ser perseguida mesmo. E quando se perseguirem, e te injuriarem, e te maltratarem, alegrai-vos e exaltai-vos. Está na Bíblia. Então não adianta tentar mesclar. A igreja do Senhor, ela precisa caminhar com suas próprias pernas, em total dependência de Deus. Eu não posso deixar que a igreja mude o seu papel, que a igreja perca 12 horas do seu dia discutindo coisas desse mundo, se embaraçando com coisas desse mundo. Não, isso não é papel da igreja, isso não é o meu papel como pastor. O que eu preciso? Pregar o evangelho, dizer que só Jesus salva. É isso que a igreja faz. A igreja não aponta político, a igreja não aponta senador, a igreja não aponta presidente, a igreja prega o evangelho, Jesus. Esse púlpito é para pregar o evangelho. Só isso. Então, como igreja, eu tenho que entender que eu tenho um projeto. Qual é o projeto de Deus para a vida da igreja? É que apresentemos os frutos. Apresentemos os frutos. Um grupo no passado foi tirado porque não apresentou os frutos. Aí a igreja nasce com uma palavra missionária de Jesus. Jesus disse: o reino será tirado e dado a um grupo que remeta os frutos. Um grupo que apresente os frutos. Mateus 21, em algum versículo aqui que eu acho rapidinho. Quando o Senhor vier, verso 41, Mateus 21, 41. Ele fará perecer horrivelmente os malvados e arrendará. Você tem como colocar, irmão André? 21, Mateus 21, 21. Perdão, 41, Mateus 21, 41. Fará perecer horrivelmente esses malvados, arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remeta os frutos, que lhe apresente os frutos, no seu devido tempo. Como igreja, nós temos que apresentar os frutos. Que fruto? Eu passei a semana, eu orei por alguém que estava precisando, eu visitei alguém, eu falei de Jesus para alguém. Vamos lá? Toda a igreja. Disse-lhe eles: então, meu irmão, a Bíblia, a igreja nasce nessa parábola, a igreja está nascendo, Jesus está inaugurando a sua igreja, para que a igreja apresente os frutos. O Senhor estabeleceu, o grande projeto de Deus é estabelecer o seu reino na terra. E é tirado de Israel, é dado a outro grupo que apresente os frutos. Mas pastor, Deus não tinha uma promessa com Abraão? Como é que foi? Como é que ficou a promessa de Abraão? Ele não tinha uma promessa com Abraão, ele tem uma promessa com Abraão. Por isso que em Mateus capítulo 3,
de 7 a 10, Jesus deixa claro que a promessa de Abraão estava valendo. A falta de responsabilidade do povo de Israel não inviabilizou o pacto de Deus com Abraão. Aí Jesus disse assim, olha, para Deus ele resolve isso com estalar de dedos. Como que ele resolve isso? Até de pedra ele suscita filho a Abraão. Então não tem problema, o pacto ainda está valendo com Abraão. Se esse povo não entendeu, ele suscita filho a Abraão até das pedras. Por isso que ele declara, nesse texto que nós lemos de João 1:11, a todos quantos receberam, todos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Deus fala que Abraão, a sua linhagem será como a areia do mar, Jesus estava falando, Deus estava falando que seria humana, areia terrena, e seria como a estrela do céu também, não só terrena, mas também celestial. Ela seria terrena e ela seria celestial. Hoje nós somos parte do Israel de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 6, ele faz um trabalho maravilhoso. E Efésios, esse livro, o apóstolo Paulo explica qual é a posição do Israel de Deus hoje. E ele diz, hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Fazemos parte desse Israel. Na parábola dos lavradores, eles não entregaram os frutos, conforme o verso 43. Ele diz, portanto vos digo, eu vou levantar a igreja batista de Laranjeira, essa vai me dar fruto. Na versão alá pastor Eliezer, né? Ele disse assim, vocês não estão me dando fruto, não tem importância. Eu vou levantar a igreja batista de Laranjeira, e ela vai me apresentar os frutos no tempo certo. Então, meu irmão, Jesus conta contigo, Jesus conta com você, Ele conta com você, para que você tenha alegria de trabalhar, porque eu trabalhando nessa vinha, eu preciso entender que há salário, há recompensa para o trabalho não é tapinha nas costas não, eu estou trabalhando, não é para qualquer um não, eu estou trabalhando para o próprio Deus. O foco da parábola não é o que Deus faz, mas o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer, pastor Eliezer? Apresentar os frutos. A vinha é um privilégio, sim, mas também uma baita responsabilidade. Quando Deus deixa o campo com os trabalhadores, Ele deixou uma grande responsabilidade. Eu, como pastor, eu tenho que encarar a minha responsabilidade. Será que nós nos tornamos a versão 1.2 de Israel? Será que nós nos tornamos a versão do que já foi Israel? Estamos preocupados com os nossos probleminhas? Estamos preocupados, embaraçados com as coisas desse mundo, achando que política, que homens e que dinheiro vai resolver o problema do mundo, e esquecemos de dependermos de Deus. Eu olho para essa parábola, irmão, e vejo uma expectativa de Deus com os trabalhadores da sua seara. Isaías capítulo 63, verso 11, diz assim, e Jesus, Isaías 63, verso 11, e Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Pensa que foi fácil para Jesus morrer na cruz por mim? Não, foi penoso, derramou sangue, sofreu, mas a Bíblia diz assim, Jesus ele vai olhar para o Eliezer, ele vai olhar para Dalva, ele vai olhar para Benício, ele vai olhar para Luizinho, ele vai olhar para a irmã Graça, e vai dizer assim, valeu a pena, meu filho, valeu a pena. O pai vai falar para o filho, valeu a pena você morrer por ele. Então a Bíblia diz, e Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 63, 11, pode colocar?
Vamos lá? Todavia, fique de pé em nome de Jesus. A expectativa é grande para que nós façamos o que nós lemos no primeiro versículo de Filipenses 3, verso 12. O apóstolo Paulo declara: fui conquistado para conquistar, fui salvo para salvar, fui alcançado para alcançar. Um mote que eu penso para o ano que vem, tá? Depois vou colocar aí aos universitários, que eu sou uma pessoa que eu pego bastante opinião. Eu penso nesse mote: fui conquistado para conquistar. Nós fomos conquistados por Jesus através do seu penoso trabalho. Para quê? Para ficar aqui de braço cruzado, olhando se está limpo, está sujo, se cantou bem, se cantou mal, se pregou bem ou se pregou mal. Para quê? Para que eu fui salvo? Para ser fiscal do gospel? Não. Eu fui alcançado para alcançar, salvo para salvar. Porque o Senhor quer que eu remeta os frutos nessa noite. Meu irmão, como igreja do Senhor, não nos embaracemos. Não nos embaracemos. Se aqui fosse essas igrejas em que o pastor tem manda e desmanda, eu teria acabado com os grupos de homem, de mulher, de grupo de WhatsApp, que eu não aguento mais ver tantas bobagens sendo compartilhada na igreja. Igreja não é para isso. Igreja é para você orar pela pessoa. O grupo é para isso. Você dizer: olha, ele pode contar, eu vou estar orando por você, eu vou estar em nome de Jesus. Nós fomos conquistados para conquistar, fomos salvos para salvar. Eu tenho e eu posso dar. O mundo não pode dar, eu posso dar. Só eu tenho o que o mundo precisa. Nessa noite, deixa Deus te usar. Conquistado para conquistar, salvo para salvar. O Senhor, foi penoso o trabalho de Jesus para te salvar. Então nessa noite, se coloque à disposição, Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero ser usado. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu não quero só consumir. Eu quero também fazer. Eu quero ter o prazer de trabalhar. Eu quero ter o prazer de ajudar. Domingo passado eu preguei numa igreja que nós tivemos, antes de passar aqui, meus filhos eram bem pequenos, e foi bom ver a igreja assim prosseguindo, e muitas coisas que foram feitas foram melhoradas, e a igreja prossegue. É isso que o Senhor quer, que prossigamos, que avancemos, que a igreja do Senhor vá para frente, prosseguindo. É bom ver seus filhos crescendo na graça e na sabedoria. É bom ver tantas pessoas ficaram felizes com a vitória do Jonatas, defendeu o seu doutorado e disseram: olha, eu tenho ele também como filho. É bom. Eu lembro quando o Marquinhos e Paloma casaram, e uma pessoa falou para mim: a gente viu o Marquinhos pequeno aqui na Elda trazia para cá, então parece que é nosso filho também. Então a alegria não estava só no coração de Elda, estava dessa irmã que também estava alegre com a vitória do Marquinho, e ganhou na loteria, né? Eu quero convidar você nessa noite. Glorifique a Deus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Como é que é o nome?
sonda-me e usa-me.